Mais uma análise hoje. Hoje, o fundo logístico da XPLG11. Vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro da XP, do XPLG, o fundo pagou 0,78 por cota, o que dá um yield aí de 9,3. Aqui ele comenta das movimentações do mês, que foi a expansão da Shopee lá no condomínio do Gravataí, do centro de distribuição Gravataí, 19 mil metros quadrados, e o início de locação no começo de novembro de 24. O que é interessante analisar é que a Lojas LEDs saiu desse imóvel do CD Gravataí no final de julho, então em agosto ele já estava vago, e aí agora ele está sendo alocado para a Shopee. Também o início da alocação do módulo 24, lá no condomínio do SPB, e a ABL de 2 mil metros quadrados, né, o início da alocação desse espaço. E aí o fundo comenta que encerrou com a menor taxa de vacância, tanto física quanto financeira, desde setembro de 2019, que demonstra que o fundo agora tá com potencial, né, teoricamente está com potencial de distribuição maior do que estava nos últimos anos. Aqui ele comenta que no início de outubro ele divulgou o fato relevante ali da compra do complexo logístico em Piracicaba, que é um empreendimento que tem, é um imóvel ali que tem, é um conjunto todo ali, tem 68 mil metros quadrados, está 100% alugado, tem 9 locatários e possui contratos típicos. Agora, a região de Piracicaba, dizendo aqui o relatório do fundo, é um polo de inovação, tecnologia e de agronegócio no interior de São Paulo, atraindo grandes companhias e, por consequente, impulsionando a demanda para o espaço de armazenagem. Realmente, se você analisar essa localização na qual o imóvel está localizado, o imóvel que o fundo comprou está localizada, é realmente uma região que tem bastante centros de distribuição e galpões logísticos. Agora, então tem uma demanda ali. Agora, o interessante é analisar se algum desses locatários sair desse imóvel, que esse é um imóvel grande, 68 mil metros quadrados. Se um locatário sair, com qual velocidade e com qual facilidade a XP consegue, de novo, reduzir a vacância, né, achar um novo locatário para esse imóvel. Então é interessante ser analisado isso, tá? Porque é uma região ali no raio, acho que mais de 60, com certeza, quilômetros de São Paulo. E aí, normalmente, nessas regiões, o valor do aluguel é mais baixo, o galpão logístico ali, ele não é mais raro, né? A demanda é menor, é mais raro você conseguir uma alocação mais rápida. Embora Piracicaba ali realmente tenha a localização ali tenha bastante centros logísticos. Então, é só interessante ter isso sobre análise. Outra coisa, o fundo comenta que teve a 7ª emissão de cotas, eu lembro, porque foi junto com a da LZR, eu lembro de estar abrindo ali a Home Broker, que ele esperava captar, né, um volume ali de 280 milhões, iniciou ali no final de maio, e aí em 19 de junho o fundo encerrou o período de exercício de preferência, e aí encerrou com um montante que era esperado 280 milhões, terminou com um montante de 1 milhão apenas. Só que aí ele trocou essas cotas por esse imóvel de Piracicaba. Então esse imóvel de Piracicaba, 20 e poucos milhões foi dado em dinheiro no imóvel e 173 milhões foram dados em cotas. Então foram 173 milhões de reais em cotas para comprar esse imóvel, para adquirir esse imóvel. Sobre a distribuição de rendimentos, acho que não tem muito o que falar. Segue estável. Aqui é interessante analisar. O fundo hoje, 90% do valor do fundo está alocado em imóveis e ele tem uma aplicação financeira, né, um caixa ali de 8%, mais as cotas de FII que dá 2%, então ele tem ali uns 10% líquido. Isso é interessante analisar para a gente poder, a gente vai analisar no final do vídeo, mas é interessante ter isso em mente porque o fundo tem alguns compromissos a serem pagos, então é interessante ter isso em mente, que ele tá hoje ele está confortável, a gente vai ver isso no final do vídeo. Aqui sobre os contratos, quase 60% atípico e 40% típico, isso é interessante também. Locatários, Via Varejo, Leroy, Renner, GPA e B2W, tudo isso aí vai representar quase 40% da receita do fundo, então é interessante você ficar de olho nisso, porque todas são empresas ali que estão mais ou menos na perna, são empresas varejistas que agora no atual cenário não estão tão bem, então é interessante você ter isso. Ele próprio comenta aqui, 65% da receita do fundo vem hoje de varejistas. É só um ponto de atenção, não significa que todos vão falir, que vão largar esses imóveis e que eles vão ficar vagos, mas é interessante ter isso em mente também na hora que você estiver ali analisando e escolhendo os seus fundos imobiliários. A correção dos contratos, 100% é inflação, então tem IGPM e tem IPCA. A atualização dos contratos, você pode ver que em novembro e dezembro agora, no final do ano, vai ter mais 30% para ser atualizado aí. Vencimento dos contratos, o VALT, né, o tempo em que eles vão expirar, o tempo médio em que eles vão expirar é mais de 6 anos, então tá bem confortável. Você pode ver que mais de 50% dos contratos vão ser, tem o vencimento só depois de 29, então tá bem tranquilo.
E a revisional dos contratos, você pode ver que não são números grandes, porque a maior parte dos contratos do fundo são atípicos e o contrato atípico não tem revisional, então você pode ver que são valores baixos por conta disso. A evolução da vacância, a menor vacância aí desde de 2019, interessante, né, 1,6. E aí, só é interessante analisar aqui, uma das teses do fundo é que ele tem 20% do portfólio em Pernambuco, então 40% está em São Paulo, que é onde está a maior parte do capital do Brasil, mas 20%, metade do que tem em São Paulo, está em Pernambuco, então é um fundo que tem essa tese aí de Pernambuco por algum motivo. Ele tem 18 condomínios, um empreendimento de construção que é o ativo lá em extremo, especulativo lá em extremo, a gente vai comentar porque é um ativo que tem bastante coisa para ser falada, bastante coisa para jogar no ventilador. É uma área construída total de todos os empreendimentos dá 1 milhão de metros quadrados, isso é impressionante, tem que tirar o chapéu para a XP por ter conseguido fazer isso. 57 locatários, uma inadimplência aí de 2,6%. Aqui sobre o imóvel, sobre os imóveis. Não tem muito o que comentar, são todos imóveis ali de boa qualidade, de alta qualidade, em localizações ok, localizações boas. Não tem muito o que comentar, é realmente um fundo ali que é os top 3 melhores fundos, né? HGLG, BTLG e XPLG estão ali todos no ranking por causa dos ativos que eles têm, né? Aqui falando do especulativo em extrema, são 77 mil metros quadrados, o fundo tem a participação de 64%, e já foram concluídos quase 60 mil metros quadrados de empreendimento, e agora ele está na fase de checklist final para a entrega, para a entrega das obras, né, para a finalização das obras. Interessante sobre esse especulativo em extrema. Tem bastante coisa para falar dele, mas uma delas, como a operação desse imóvel, fala muito sobre a XP, sobre a XP Asset, o que não vai ser favorável, não vai ser um comentário favorável à XP Asset, mas esse especulativo em extrema era para estar pronto no começo de 23, se eu não me engano. Então era para estar pronto no final de 2022, começo de 23, e até hoje ele ainda não está pronto, então só um ponto interessante aqui para ser analisado. Por que isso é um ponto a ser analisado? Aqui tem um detalhamento mais a fundo de todos os contratos de locação, inclusive achei interessante isso aqui que a XP demonstra. Só que tudo isso que está em azul aqui, todas essas são notas, tá? Então o gestor do XPLG, ele tem um puta trabalho, ele tem que todo dia dormir pensando em um monte de coisa por causa dessas coisas em azul aqui que eu deixei grifado pra gente analisar. Primeiro, eu deixei o especulativo em extrema e o Syslog Galeão, que ele vendeu ali pro HGLG recentemente, em azul. Por que eu deixei em azul grifado? Vamos lá. Tudo que está em azul é prêmio de locação que o fundo tem. O que é prêmio de locação? É a renda mínima garantida para imóveis que ainda não estão prontos. O que é a renda mínima garantida? Se você não conhece esse termo, é um termo comum no mercado imobiliário, né, no mercado de fundos imobiliários. Renda mínima garantida é quando eu tenho um imóvel de 500 milhões, só que eu quero receber, eu vou comprar esse imóvel ou ele está vago ou ele ainda não está construído, logo vago também. Então, como esse imóvel não gera receita, eu quero uma renda, eu vou comprar um imóvel de você, mas eu quero que você me pague o valor dos aluguéis que esse imóvel geraria, até eu conseguir alugar eles. Então isso é a renda mínima garantida. Só que quando o imóvel não está pronto, quando o imóvel está pronto, só que não tem inquilinos, ele ainda está vago, é renda mínima garantida. Quando o imóvel não está pronto, ele ainda está em obra, é um prêmio de locação, que é justamente isso. Só que isso não é legal, porque a maioria das pessoas acredita que o fundo ia comprar um imóvel por 500 milhões, e aí ele não ia ter receita, só que aí ele consegue magicamente fazer uma negociação em qual ele paga pelo imóvel e consegue gerar receita artificial ali, porque quem está pagando essa receita, quem está dando essa receita para o fundo, é o próprio vendedor do imóvel. Só que isso não é legal pelo seguinte motivo, o fundo não gera essa receita do ar. Inclusive tem um shorts aqui que eu vou deixar para vocês assistirem, que é explicando sobre o seguinte, o que o fundo tem de caixa não pode ser distribuído como rendimento, porque o rendimento, o dividendo do fundo, ele tem que ser proveniente do lucro. Então ele não pode ser do caixa. Então, se o fundo tem ali aplicado em CDI, em CRI, esse dinheiro em CRI não pode ser distribuído como dividendo. Só se ele virar lucro. Se o fundo vender um CRI com lucro, aí sim, esse lucro vira dividendo. Só que aí o que o fundo faz? Para poder manter o patamar de distribuição de dividendos, inclusive a XP tem uma tara fodida com isso, de manter o patamar de distribuição, o que o fundo faz? Se tinha um imóvel por 500 milhões, ele poderia comprar um imóvel por 500 milhões e ia receber zero de receita, só que aí ele não ia conseguir manter o patamar de distribuição. O que ele faz? Ao invés de pegar essa primeira situação hipotética, ele vai lá, paga 560 milhões pro fundo, pro vendedor, ele paga 560 milhões pro vendedor, e fala, desses 560 milhões, esses 60 milhões, você vai distribuir de novo para mim como rendimento.
E aí, como o vendedor vai distribuir esses 60 milhões como rendimento, isso entra como lucro, como dividendo. E aí o fundo pode distribuir esse valor de novo como dividendo. Só que entenda, se eu dei esses 60 milhões para o fundo, esses 560 milhões para o fundo, se eu dei esse valor é para ele poder investir, não para ele me distribuir o dinheiro de novo. Só que ele faz justamente isso, ele pega o dinheiro que eu dei para você investir, ele bota na mão do outro cara, perde, porque ele poderia investir esses 60 milhões que ele pagou a mais, ele poderia investir no CDI ou qualquer outra coisa que fosse, e aí sim realmente gerar um dividendo, mas não, ele dá adiantado pro vendedor, e aí ele só vai distribuir o dinheiro que eu já dei para ele. Então isso não faz sentido nenhum, isso é prejudicial pro investidor. Mas beleza, se é prejudicial pro cotista, pro investidor, por que a XP faz isso? Para manter o patamar de distribuição. Porque eles têm uma tara e manter o patamar de distribuição. E aí, toda vez que eles têm essa tara em manter o patamar de distribuição, é ruim para o investidor. Por quê? Tem vários outros exemplos aqui que eu vou falar para vocês. Mais 2 exemplos aqui. Mas só para você deixar bem claro isso, então, que essa renda mínima garantida, em 90% dos casos, essa renda mínima garantida, prêmio de locação, tudo isso, quando o fundo faz isso, significa que ele está mais preocupado em aparecer bonito ali no Status Invest, no Investidor 10, no Funds Expo, na porra que for, ele está mais preocupado em o dividend yield, o PVP e o patamar de distribuição, do que preocupado em realmente gerar retorno para o cotista, que no final do dia é você que paga a conta desses caras. Então eles estão mais preocupados em aparecer bonito para o investidor sardinha, para o investidor ali que vai e só olha dividend yield. Você está aqui porque você quer aprender mais para poder entender um pouco mais do fundo. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, elas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas só no dividend yield, no patamar de distribuição e no P sobre VP. Por quê? Foi isso que foi ensinado para elas, que só tinha que olhar para isso, mas não é o que acontece. E aí, como ela está muito preocupada com isso, no que o gestor vai ficar preocupado? Em deixar essa foto bonita pro cara. Só que essa foto bonita pro cara não significa que ele é um fundo bom, que ele está gerando retorno pro cotista. É que nem um encontro do Tinder. A foto pode ser linda. Você abre lá a foto linda. Aí chega na hora do encontro, é a pessoa mais feia que você já viu na vida. Então, isso não pode acontecer. É um fundo que demonstra que ele está mais preocupado com isso, em fazer essa sardinhagem pro investidor bobinho ali ficar feliz, do que realmente em gerar retorno pro cotista. Outros exemplos disso, tá? Primeiro, tudo que tá em azul aqui é prêmio de locação, então isso já é um ponto de alerta extremo pro XPLG aí. Isso não é legal de renda mínima garantida, em 90% dos casos não é legal. Então, é um ponto de atenção, tudo que tá em azul aí é isso, de prêmio de locação ou renda mínima garantida. Mais outro exemplo dessa tara da XP em manter o patamar de distribuição é a recente venda do Cislog Galeão. Por que ele vendeu o Cislog Galeão? Para poder oferir lucro e esse lucro ele poder distribuir como dividendo. Por que ele fez isso? De vender o imóvel para oferir lucro e desse lucro distribuir como dividendo, para manter o patamar de distribuição. Não foi porque era uma venda estratégica. Talvez tenha até sido mais ou menos. Mas o principal motivo foi para poder manter o patamar de distribuição. Ou seja, ele fez uma venda ali que não era necessária para poder distribuir como dividendo, para poder manter o patamar de distribuição. Outro exemplo, esse sim não tem desculpa, não tem como você falar, não tem como passar a mão na cabeça do fundo. O fundo tinha um direito de receber, hipoteticamente eu não lembro qual era o valor certinho aqui, mas só dando um exemplo aqui em valores redondos para ficar mais fácil aqui, o fundo tinha direito a receber 10 milhões de reais lá em dezembro. Só que lá dezembro não é hoje. E eu tenho que distribuir, eu tenho que manter o patamar de distribuição hoje. Então, o que ele fez? Ele pegou esse direito de receber 10 milhões de reais em dezembro. Pensa, são 6 meses na época que ele fez isso. Ele fez isso em julho. Então, são 6 meses aí que o fundo tinha que esperar e ele ia receber 10 milhões. Mas não, como ele estava preocupado em distribuir, como ele estava mais preocupado em manter essa sardinhagem aí, o que ele fez? Ele pegou esse direito, vendeu por 9 milhões e 800 mil, ou seja, deixou de ganhar, no caso, perdeu 200 mil para poder pegar esse dinheiro agora. Então, em vez de esperar 6 meses para poder pegar 10 milhões, ele perdeu 200 mil para antecipar esse valor para agora. Mais uma sardinhagem do fundo. Então, assim, ele demonstrou que ele não consegue, é que nem uma criança. Ele viu marshmallow, ele come marshmallow. Ele não consegue esperar 6 meses para poder ganhar 200 mil e distribuir isso pro cotista. Para poder manter o patamar de distribuição. Então, XPLG é foda, cara. XP é foda. XP tem problema com dívida, não sabe se alavancar. É complicado XP é foda. Mas aqui, prêmio de locação aqui no imóvel do SPB. Prêmio de locação também, aí lá em 2022, acredito que não exista hoje mais, mas lá em 2022 também teve 2, em 2021 teve mais 2, teve mais 3 na realidade. Então é um fundo aí que demonstra que ele gosta bastante do prêmio de locação, que é algo que é interessante para o cotista, como já dito. Outra coisa que está em azul aqui, que é a última linha aqui, é que o imóvel do WTTP2, ele foi vendido para a Scala. O fundo tinha uma opção de venda, ele exerceu essa opção de venda, ou seja, ele vendeu esse imóvel
para Scala. Tá? E a Scala agora é detentora desse imóvel. Só que ela ainda não é detentora no papel. Então aqui a escrituração definitiva do imóvel não foi feita. Ou seja, quem no papel, que é o que, né, no mundo que a gente vive hoje, é o que decide, quem é dono desse imóvel hoje é o XPLG. Só que em breve, né, na justiça, isso acontecendo, a escrituração indo para a Scala, esse imóvel passa a ser da Scala, logo a Scala, o rendimento desse imóvel, né, o aluguel desse imóvel, para de ir para o XPLG, ou seja, provavelmente nos próximos dias a gente vai ter uma redução do dividendo em relação a esse imóvel aqui do WTTP2, porque o aluguel está indo para o fundo, mas realmente é só um período ali em que até a Scala acertar tudo e não pagar mais esse aluguel para o XPLG. Aqui ele comenta um pouco mais sobre a nova aquisição, acho que a gente já passou por cima disso lá de Piracicaba. Um CRI aqui que ele tem, né, uma obrigação a pagar, como a gente falou lá no início, do centro de distribuição Gravataí. Esse aqui não é... O fundo hoje está bem confortável na posição de caixa, como a gente falou. Então, hoje, ele tem 265 milhões em caixa e até o final de 2025 é esperado que ele termine pagando tudo que ele tem que pagar com 127 milhões. Então, o fundo está bem confortável hoje em relação a dívidas, em relação à alavancagem e em relação à caixa. Só é interessante ficar de olho caso o fundo faça mais uma aquisição ou faça mais alguma coisa na qual ele tenha que desembolsar uma boa parte desses 127 milhões, que aí a situação do fundo já fica um pouquinho mais apertada, e a gente sabe, quando a XP fica apertada, ela faz merda total. Então, é interessante ficar de olho nisso, e aí é interessante ficar de olho também em todas as outras movimentações e sardinhagens que a XP faz, não só no XPLG, que é o maior fundo dela, então é o queridinho, ela ainda mantém a calma, mas como também nos outros fundos da XP, fique atento para não cair no conto do vigário. Sobre o XPLG é isso, a gente fez uma análise aqui completa do fundo, entendendo tudo que se passa ali por trás do fundo. Se você gostou da análise, deixa o like aí. E dito isso, eu prefiro o HGLG11. Então, se você também tem essa preferência e quer ver a análise do HGLG11, se inscreve no canal e assiste os vídeos que estão aqui no card. Muito conteúdo de qualidade para você se tornar um investidor melhor e poder ganhar mais dinheiro.